Olá, meu nome é Lilian Brusa e eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e hoje eu vou falar para vocês sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os sintomas, sinais, tratamento, diagnóstico e os prejuízos que o indivíduo tem com essa doença. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre o TDAH, pensando que acontece naquelas crianças hiperativas que não param quieta, que sobem na cadeira, que ficam distraídas e os pais têm que ser chamados na escola. Mas eu gostaria de falar para vocês que o TDAH é uma doença muito mais complexa e também atinge os adultos. A gente sabe, os estudos mostram que até 2/3 dessas crianças, elas vão permanecer com sintomas do TDAH na vida adulta. Então, além disso, esses adultos, eles vão conviver com essa doença e vão impactar muito na vida desses indivíduos, né? Eles têm muito prejuízo com o TDAH. Os estudos mostram que nos Estados Unidos, numa pesquisa aí feita em 2020, 13 milhões de adultos conviviam com o TDAH. Falando um pouquinho dos sintomas, o TDAH ele apresenta 3 grandes grupos de sintomas: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Na desatenção, o indivíduo ele tem a dificuldade de foco, de permanecer concentrado, de organização, de planejamento das atividades. Então, ele tem uma disfuncionalidade nessa parte executiva, tá? Ele tem essa dificuldade de gerenciamento de tempo, né? Então, ele vive atrasado para as coisas, distraído, não consegue terminar as tarefas, né? E por isso ele começa a procrastinar. Então, esses são os sintomas aí de desatenção. Existe também os sintomas de hiperatividade. Na hiperatividade, como a gente já falou das crianças, mas a questão, criança que fica subindo, correndo demais, muito agitada. No adulto, a hiperatividade vem mais com aquela sensação do adulto de permanecer inquieto, né? Muitas vezes balançando as pernas, não conseguindo ficar sentado muito tempo numa reunião, tendo que levantar da cadeira, tá? Aí vem a hiperatividade no adulto. E como sintoma de impulsividade, são aqueles sintomas em que o indivíduo, ele não consegue esperar a sua vez, por exemplo, na fila, não consegue esperar a sua vez para falar, então ele acaba cortando o colega, ele fala excessivamente, e passa a ser inadequado, né? Esses são sintomas de impulsividade. Além disso, ele pode ter dificuldade em controlar o impulso e aí ele acaba fazendo gastos excessivos, se coloca mais nas redes sociais, se envolve mais em brigas e acaba também se expondo nesse sentido. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Nós fazemos uma avaliação clínica com uma anamnese bem feita, onde é colhida a história do indivíduo desde a infância, de preferência também, contando com a colaboração dos familiares, se possível, nessa consulta, e é feito por um especialista, por exemplo, o psiquiatra, tá? O que nós devemos saber é que nós podemos empregar escalas complementares para o diagnóstico, mas não existem exames laboratoriais ou de imagem que façam o diagnóstico de TDAH. Então, o diagnóstico, como eu falei, é muito importante estar fazendo essa história clínica com o indivíduo. O teste neuropsicológico muito falado e que os pacientes às vezes vêm na consulta querendo muito fazer esse teste, não é um teste diagnóstico. Esse teste neuropsicológico, ele é um teste complementar também, feito por uma neuropsicóloga e que vai estar ajudando aí no processo ao longo do tratamento do indivíduo.
As causas do TDAH, elas são multifatoriais. A gente sabe que é uma doença dimensional, tá? Sabemos que é uma doença genética e também neurobiológica. Então, existem alterações aí na circuitaria cerebral do córtex pré-frontal, né? Onde existe um desequilíbrio dos hormônios noradrenalina e dopamina, tá? E a questão da genética, a gente sabe que a herdabilidade dessa doença é em torno até de 60%. Sabemos também que os fatores ambientais são bem importantes para o TDAH. O que acaba acontecendo é que os indivíduos na vida adulta, eles chegam com sintomas no consultório e eles acabam não relatando sintomas na infância. Ou porque eles não têm o conhecimento, né? Ou porque eles não têm ainda a crítica sobre aquilo, ou porque o que acaba acontecendo? Essa doença passou desapercebida parcialmente, né? Então, aquele indivíduo que foi muito bem assistido na escola pelos pais, então ele teve um acolhimento maior, né? Um suporte familiar maior, ou mesmo um indivíduo com um QI um pouquinho maior, então uma inteligência ali a mais, com outras habilidades, que foi ali conseguindo contornar os sintomas do TDAH na infância, né? Porque é importante a gente saber que o TDAH, ele começa na infância e ele vai acompanhando aí a vida do indivíduo até a vida adulta. Mas também o que a gente sabe, que tem estudos mostrando que a doença é flutuante, né? Pode ser que ao longo da vida tenha alguns momentos que a doença não se manifeste, né? Ou seja, aquele indivíduo está mais estabilizado, talvez porque as demandas externas estejam menores, enfim, ou ele está num processo adaptativo maior aí, tá bom? Nós sabemos que os indivíduos que têm TDAH, eles têm muitos impactos na vida, tá? Eu costumo dizer que é a regra dos três, né? Então, são indivíduos que têm 3 vezes mais chances de divórcio, 3 vezes mais chances de trocar de faculdade, de perder o emprego, de usar substâncias como bebida alcoólica e drogas. São indivíduos que eles não conseguem planejar a vida financeira, não conseguem manter, às vezes, as amizades, né? Porque daí acaba entrando que esses indivíduos, por exemplo, não cumprirem prazos, esquecer de compromissos, estarem atrasados, são indivíduos que eles começam a ser descredibilizados pela sociedade, né? Então, por exemplo, né? Você sabe que você não vai poder contar com aquele indivíduo, tá? E na infância, acaba que essas crianças, elas sofrem mais bullying, elas sofrem mais rejeição e são mais excluídas. Existe um estudo mostrando que uma criança que não tem uma neurodivergência, ela em 30 segundos começa a perceber que uma outra criança que tem uma neurodivergência apresenta aí alteração do comportamento, né? Então você vê que essas crianças sofrem muito aí ao longo da vida, além de repente terem dificuldade na escola, na faculdade e também na vida adulta no trabalho, tá? A gente faz o diagnóstico de TDAH quando existem aí esses sinais e sintomas que eu já falei lá no início, por um período mínimo aí de 6 meses, tá bom? Uma coisa muito importante também a ser falada é sobre as redes sociais. Existe uma situação de bidirecionalidade entre TDAH e uso de mídias. Então, tem estudos já mostrando, a gente sabe, que os indivíduos com TDAH, eles usam mais mídias sociais e os indivíduos que usam mais mídias sociais têm mais TDAH.
né? Então, além disso, as mídias sociais levam um processo maior da desatenção. Então, o uso da internet em excesso faz com que haja aí uma exacerbação dos sintomas do TDAH, sendo um fator de risco, principalmente para os adolescentes e para as crianças. Por isso que a gente tem falado muito sobre isso, para os pais tentarem limitar ao máximo o uso de telas para essa faixa etária. Imagina, se no adulto já é difícil de ter esse limite de uso de telas, imagina para uma criança e para um adolescente onde o cérebro ainda está em desenvolvimento, tá? Aí entra a importância dos pais serem firmes e limitarem o uso das telas. A parte boa, gente, de tudo isso é que o TDAH é uma das doenças mais tratáveis da medicina e da psiquiatria, né? Hoje nós temos medicamentos bem modernos que podem ser psicoestimulantes e não psicoestimulantes e ajudam muito esse indivíduo, tá? Além disso, não é só a parte de psicofármacos, né? Tem que empregar a terapia, de preferência TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também a psicoeducação, seja na escola, na família, no trabalho, tá? Além da mudança do estilo de vida, claro, que a gente sempre fala na saúde mental, na psiquiatria, né? Então, manter uma rotina saudável de sono, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, manter as 7 horas e meia de sono aí por noite, evitar o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Drogas nem pensar, né, gente? Principalmente a maconha. A maconha, ela inclusive piora muito mais essa parte de cognição, principalmente nos jovens, tá? Então, atividade física regular, manejo do estresse, terapia, tudo isso vem a somar aí para o tratamento de TDAH. Então, gente, é muito importante a gente fazer um diagnóstico precoce dessa doença, porque a gente pode intervir no curso natural da doença e melhorar muito a qualidade de vida desse indivíduo, tá? Então, se você tá suspeitando que tem TDAH ou conhece alguém que possa ter, compartilhe esse vídeo, dê um like e ative o sininho, porque nas próximas vezes eu vou fazer mais vídeos. Procure ajuda, cuide da sua saúde mental. Isso pode salvar a sua vida. Não tenha preconceito. E para o próximo vídeo eu vou falar sobre ansiedade. Beijos!